Todas confortáveis nessa tarde maravilhosa, né? Nessa tarde de sol que nos ilumina. A nossa ideia hoje é fazer um trabalho em que vocês possam usar essa ferramenta como um presente para vocês. Nós vamos falar de alguns procedimentos de como nós temos a possibilidade de nos limpar, de nos higienizar, de fazer com que nossos dias fiquem melhores, que cada um possa ter assim o período em que nós ainda estamos nesse plano, né, que seja mais agradável e mais próximo com a divindade, que eu acho que é isso que nós buscamos, né? Quer dizer, cada vez melhorar a nossa conexão. Falando em internet, tanto se fala em conexão, melhorar a conexão, o sinal, nós queremos justamente fazer com que essa conexão esteja mais limpa, mais higienizada. E quando nós mencionamos a relação de um caminho a ser seguido, nós temos a nossa esperança de estar sempre ligado à nossa forma de nós cada vez mais de fazer com que haja uma caminhada mais tranquila, né? Seja bem-vinda. Tá. E saibam que nós estamos aprendendo juntos, não é? Essa caminhada, esse percurso em que nós vamos falar muito do nosso mestre maior, do nosso considerado nosso irmão mais velho, né? Outras religiões consideram até como Deus, né? Que é justamente aquele que vai fazer com que haja uma maior conexão com ele, né? E nós, agora melhorou? Nós vamos, inclusive aqui, quando alguém quiser, agora que nós fizemos temos acho que uns 3 vídeos no YouTube, quem não sabe, nós fizemos um canal, vocês coloquem o nome inteiro, José Bouzato Sobrinho, que vocês vão ter o contato com esses vídeos, né, que estão lá disponíveis para vocês terem acesso. Quem não consegue, tenha contato com quem tem. De repente a própria Maria pode mostrar quando estiver aqui, eu creio que dá sinal, né? E é interessante que nós justamente tenhamos esse método, esse procedimento para que nós possamos fazer uma maior visualização, e às vezes a gente esquece de algumas coisas. Quando a gente assiste uma palestra, a gente aproveita pouco dela. Existem trabalhos que se diz que a gente aproveita até 5% no máximo, quem aproveita muito, né? Então vai estar lá disponível para vocês também. Tá? E nessa nossa intenção de justamente falar sobre esse assunto, o ponto-chave para nós é estarmos com a mente sempre bem alimentada, assim como nós buscamos uma alimentação saudável, no dia a dia, no nosso almoço, no nosso café da manhã, na nossa janta, não é? Nós também buscamos um alimento que nós às vezes nos esquecemos, de um alimento emocional, um alimento que vai fazer com que nós, por dentro, estejamos mais tranquilos, mais serenos, não é? Então é fundamental que nós tenhamos essa ideia, né? Essa visão. E o ponto-chave, né? A vida não nos dá nada, a vida nos devolve. Então significa que necessita que nós tenhamos uma maior
concentração daquilo que nós nos alimentamos no dia a dia, com que nós colocamos na nossa mente, fazendo com que ela esteja cada vez mais preparada para essa conexão com a divindade. E a ideia hoje é justamente falar das máximas do nosso Mestre Jesus, da oração que nós fazemos diariamente, assim esperamos, né? Como o Pai Nosso, por exemplo, que foi a oração que Ele nos trouxe, Ele nos mostrou da importância, e hoje já se sabe muitas coisas, muitas informações que nós recebemos e que vocês também estão relembrando, de que já há um trabalho em que cada parte da oração está ligada a um centro energético do nosso corpo. E é ali que eu gostaria de justamente nós ilustrarmos mais, fazermos com que nós tenhamos uma visualização maior para essa finalidade. E a maior máxima do nosso Mestre Jesus, assim como as outras também são importantes, mas a principal é de nós estarmos sempre vigilantes e concentrados no vigiar e orar e sem cessar, como Ele nos coloca, de nós amarmos o nosso próximo assim como a nós mesmos. E Ele ainda que eu misturei duas, né? Porque Ele também disse que como eu vos amei, quer dizer, a forma como Ele se colocou para nós em todo o percurso que Ele esteve conosco, assim como nós, fazendo como nós estarmos enxergando, como que eu gostaria de ser enxergado. Às vezes a gente não percebe, não consegue perceber o quanto que nós não nos amamos, quanto que eu não amo a mim mesmo. E os grandes laboratórios da nossa vida, qual que é? É a nossa família, o nosso trabalho. No nosso trabalho, às vezes a gente passa mais tempo com as pessoas com que nós trabalhamos, com aqueles nossos queridos dentro de casa, com os nossos vizinhos, os nossos amigos, colegas de trabalho e assim por diante. Então esses são os nossos... Por que laboratório? Laboratório porque nós vamos justamente experimentar, fazer os experimentos, os nossos testes, as nossas avaliações, né? Essa outra aqui, que é uma das que mexe muito mais ainda do que foi falado anteriormente, que ele enfatizou algo um pouco mais forte, que nós tenhamos o amor que ele nos ensina aos nossos inimigos. E quando nós falamos em inimigos, são aqueles que nós criamos, que nós não deveríamos ter. Se tem alguém que está contra nós, de alguma forma, é problema dele. Agora, se nós encontramos alguém e nós nos posicionamos inimigos de alguém, aí é um problema nosso. Aí é algo que eu tenho que me preparar, porque eu estarei recebendo a colheita dessa semeadura. Né? Então eu devo fazer o bem àqueles que me odeiam também. É aí que mostra, amar meu filho, amar minha esposa, meu marido, minha mãe, meu pai, é fácil. Agora nós termos conosco essa nossa intenção de amar aquele que me odeia, é o nosso maior desafio. E ninguém falou que é fácil. Não é fácil. Mas é o desafio que nós temos nessa nossa missão, de todos nós, não é? Abençoar aqueles que nos amaldiçoam, não é? Rezar por aqueles que te maltratam. Se alguém te bater no rosto, oferecer o outro lado. Isso não significa que nós vamos estar cada vez mais nos rastejando desta forma. Mas na intenção, na nossa visão interior, de que se eu fizer algo para o meu próximo, seja ele com a intenção ou má intenção que ele tenha,
eu é que vou receber de volta o resultado dessa colheita. Porque no momento que eu começo a considerar ele como um inimigo, ou como alguém que não merece a minha consideração, eu começo a gerar dentro de mim quais energias? A energia da mágoa, a energia da raiva, do ódio, do ressentimento, não é assim? E no momento que eu começo a reverter esse lado, no momento que eu começo a perceber que esse outro lado me favorece, e favorece aos meus próximos dias, e eu alimento para que o meu futuro esteja melhor, eu começo a perceber que é melhor viver assim, não é? E eu vou começar justamente mostrando algumas dessas passagens, né? Porque ele tem uma passagem, olha lá, uma passagem na Bíblia, né? 14, no versículo 6, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai senão por mim. Quer dizer, ele está mostrando justamente que aqueles ensinamentos que ele vinha apresentando, que inclusive até hoje ainda a gente não consegue interpretar e perceber o quanto que isso é algo iluminado para nós, nós ficamos patinando, produzindo barro, né? Cavando a própria cova, fazendo buraco, patinando em cima de energias do ressentimento, né? Energias que vão cada vez mais nos poluindo, tornando a nossa volta como um verdadeiro, uma cor escura, né? Uma neblina que vai nos tampando e impedindo que nós tenhamos as melhores conexões, né? Tem algumas outras passagens dele. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Aqui é uma passagem também de João, né? 16, capítulo 16, versículo 33, né? Que ele mostra que toda a passagem que ele teve foi justamente para mostrar para nós o melhor caminho, né? Mais uma. Não julgueis para não ser julgados. Eu sei que aqui no Cedro não tem essa energia, né? Da fofoca, né? Do julgamento, né? Podemos pular essa parte, né? Pois com o julgamento com que julgais, nós seremos julgados da mesma forma. E com a medida que medis, também serão medidos da mesma maneira, né? Então essa é uma das passagens que faz com que nós vamos nos limpando, digamos assim, dessa energia que é mais densa, que é uma daquelas que vão sujando a nossa casa interior, né? Nós queremos que a nossa casa esteja cada vez mais limpa. Vamos no mercado comprar o melhor produto, não é assim? Queremos um detergente que faça uma boa espuma para lavar a louça, né? Se eu pego um detergente que não faz espuma, que produto? Esse produto aqui não serve, não funciona, né? É um produto de baixa qualidade, não é assim? E nós, por dentro, temos essa visão de fazer o melhor detergente, fazer a melhor ação dele dentro de nós? É dessa forma, é dessa maneira que nós fazemos essa limpeza, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá, né? Essa é uma outra máxima que ele nos passou, e é com essas máximas que, se a gente vai mentalizando elas, fazendo com que ela faça parte do nosso dia a dia, a gente vai fazendo com que haja uma natural limpeza no nosso organismo. E eu quero justamente mostrar para vocês uma técnica, inclusive com a própria respiração, onde você inspire, no momento em que você faz o uso dessa frase, você inspire essa energia para que ela limpe, né? Tanto os nossos pulmões, como nos enxergando como um grande balão, em que essa energia vai sendo
uma luz que vai nos preenchendo. E assim Jesus falou também, que a cada um será concedido segundo as suas próprias obras. E se nós não formos de acordo com o nosso trilho, que ele já é doloroso, nós andarmos no trilho já é sofrido, não é? Fazendo tudo aquilo que nós temos de desafio da melhor forma possível. Se nós sairmos do trilho, isto é, tentarmos buscar algo para desviar do bem, né? Desviar da paz. Não, eu vou aqui, isso aqui eu vou fazer ainda, né? Querer praticar algo que não esteja ligado ao bem, nós teremos um percurso um pouquinho mais espinhoso, né? Um pouquinho mais doloroso, porque a gente já sabe dessa lei maior de ação e reação que existe. E conforme aquilo que eu vá cultivando, que eu vou mentalizando conforme o meu irmão está enxergando para o lado de cá, da mesma forma aquilo vai sendo cultivado dentro de nós. Uma outra questão é relacionada à forma como nós enxergamos as coisas, né? Independente de religião, independente da visão individual que cada um tem sobre religião, tem religiões que não fazem questão, inclusive, de utilização de imagens, né? De símbolos, mas ainda o ser humano, ele ainda precisa desse lado. Ele ainda necessita de utilizar os símbolos e as imagens a seu favor, para que nós nos mantemos da melhor forma conectados com a divindade, né? Com o nosso mestre maior. E assim, durante esse período pós-partida dele, foram criadas diversas imagens de Jesus, não é? Atores que desempenharam peças de teatro, filmes de cinema, não é? E aquilo foi em nós trazendo uma simbologia, uma imagem dele, que inclusive eu vou ilustrar aqui algumas coisas que talvez nós ainda não tínhamos conhecimento disso. Independente da forma como cada um tem nessa visualização, nessa mentalização o que nós temos de Jesus nas nossas orações, aquele que é cristão, ele forma nele uma imagem, né? Uma forma em que ele consegue com facilidade mentalizar. E essa parte também do perdão, inclusive, quando nós mentalizamos aquela passagem que Pedro questiona Jesus, não é? Se nós devemos perdoar 7 vezes o nosso inimigo, e ele diz que nós temos que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ele justamente considerava essa necessidade que nós temos de deixar para trás aquilo que nos aconteceu. Não é nós ficarmos multiplicando o perdão, fazendo com que esse perdão seja cada vez maior. Não é essa questão numérica, mas numa questão de coração, de compaixão, de nós percebermos o erro do nosso irmão, que ele está alterado, que ele pode estar enfermo, que ele pode estar numa condição em que nós já vivenciamos, não é? Como tem aquela de atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou, não é? Então, da mesma forma, nós precisamos estar sempre também vigilantes a esse lado do perdão, das coisas que acontecem conosco, e aquilo vai fazendo com que nós vamos nos poluindo se nós não estivermos vigilantes. Aqui é uma outra imagem, talvez alguns já devem ter visto. Foi feito um trabalho digital no sistema, no computador, cientificamente, e alguns consideraram que, devido à forma das raças da época, inclusive
da maneira como que era o semblante daqueles que viviam na época de Jesus, lá no Oriente Médio, né? Existia essa, chegaram à conclusão de que a imagem de Jesus seria essa. Não importa, né? Não importa quais sejam, mas é importante nós sabermos de que realmente na época não existia loiro de olho azul no Oriente Médio. Poderia até ter, mas era algo muito raro, não é? Inclusive foi feito um trabalho científico há um tempo atrás do Santo Sudário. Já ouviram falar do Santo Sudário? O que era o Santo Sudário? O que é? Ele ainda existe? Era um manto em que, quando as pessoas na época vinham a falecer, no caso Jesus, quando ele foi levado para a sepultura, eles enrolavam em um pano, né, num lençol, num tecido, né, e que perceberam após aquele período que ele não esteve mais presente fisicamente, percebeu-se no Santo Sudário que havia uma marca da figura no tecido. E aí eles começaram a fazer um trabalho digital no sistema, no computador, e chegaram numa formação 3D relacionada à forma na qual eles buscaram nesse Santo Sudário. Aqui não aparece muito bem em relação à luz e à luminosidade. Aliás, se puderem apagar umas luzes daqui, de repente melhora a visualização. E que digitalmente ficou desta forma. Essa aqui, né? Só um pouquinho que eu já apago. Não, aqui não é, né? E que essa foi, após esse estudo do Santo Sudário, a imagem fica meio assombreada, mas dá para ter uma certa noção, né, daquele rosto que tinha na época aquela relação com os povos do Oriente Médio, que era mais ligado aos povos árabes, né, dos povos que existiam naqueles povoados em Nazaré, em Jerusalém, naquela região. Mas essa não é a principal forma de nós nos higienizar, apenas mentalizar. Eu só quis trazer para vocês terem uma noção em relação a essa visão que se tem em relação ao nosso Mestre Maior. E assim ele se posiciona de que felizes os que promovem a paz. E essa paz é uma paz interior. É uma paz em que nós precisamos estar justamente concentrados para que haja um melhor aproveitamento do nosso dia a dia. Porque nós entramos numa rotina do trabalho, numa rotina do dia a dia com relação às nossas atividades diárias, e nós esquecemos disso. Se nós não estivermos concentrados e vigilantes, isso acaba nos distraindo. E eu já comentei aqui de outras vezes, e o verbo distrair é de você trair a você mesmo. Eu vou me distrair, quer dizer, eu vou trair a mim mesmo, porque eu, ao invés de aproveitar o meu tempo, eu vou me distrair, deixar passar o tempo, não é? Fazer um passatempo, não é assim que nós falamos? E essa, ó, tudo é possível àquele que crê. Então, se nós, nas nossas buscas, isso em tudo, né, pessoal? Tanto no nosso lado profissional, tanto em nossas buscas no nosso dia a dia, às vezes tem algumas decisões que nós precisamos tomar com referência aos nossos planejamentos familiares, né? Temos que falar algo muito importante e precisamos estar preparados para não receber um contra-ataque ali e acabar deixando de lado, não é? Nas nossas decisões, às vezes passam coisas muito importantes pelas nossas mãos, e quando nós estamos concentrados na divindade, né, em Deus,
fazendo uma oração no momento em que nós precisamos passar por aquele momento mais, digamos, importante, aquele momento mais delicado, nós estamos com resultados muito melhores. Eu tenho feito isso comigo mesmo. Se eu vou fazer uma cirurgia, se eu vou fazer algum procedimento, ou se eu vou mexer com algo que é muito delicado e precisa muito da minha atenção, aquela questão, como se, por exemplo, estivesse carregando uma bandeja cheia de copos, não é? Se eu estiver distraído, eu posso derrubar os copos no chão, me cortar, não é? E se eu estou fazendo naquele momento uma oração, mentalizando esse lado do nosso mestre maior, tudo flui. Tudo acontece conforme o que eu estou mentalizando. E em Mateus, outra passagem que Mateus escreveu, porque ele teve contato com o nosso Mestre Jesus e descreveu o que ele nos ensinou. Olha só. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então, quando nós juntamos todo esse quebra-cabeça, digamos, essas peças que ele nos ensinou, chegamos a alguma conclusão que justamente faz com que nós estejamos cada vez mais concentrados nessa intenção. Aqui é uma pintura feita por um artista ali, que ele até assinou embaixo, né? É uma pintura que nós podemos usar, por que não, né? Como uma mentalização de algo que nós sabemos o quanto divino é, não é? E os nossos centros energéticos no nosso corpo, para quem não sabe, ou que nós relembremos algumas coisas, para quem ainda não tem noção, nós vamos aclarar algumas coisas agora, né? Porque são os principais. Nós temos mais de 70, mais de 80 pontos energéticos nos nossos corpos, que não só o físico, mas já é provado que nós temos vários corpos. Temos o corpo astral, o corpo búdico, né? E nós temos várias entradas e saídas energéticas nesses corpos. Umas mais densas e outras mais sutis. Desde o primeiro, que seria o chakra básico, que está realocado, digamos assim, de acordo com a nossa formação, ele vai se posicionando no nosso corpo. E o chakra básico é o chakra da matéria, o chakra da raiz, que é aquele chakra que está na região no final da coluna vertebral, literalmente na região das nossas genitálias, né? O chakra umbilical, né? Que é o chakra em que nós recebemos e que está ligado ao nosso cordão umbilical, que é a ligação que nós temos, literalmente, desde que nós fomos criados, ali que entrou toda a carga energética para que a nossa formação fosse realizada e concretizada neste mundo, né? O terceiro chakra, que é o chamado chakra gástrico, que tem a coloração amarela, assim como laranja é umbilical, a cor amarela do chakra gástrico, que é o chakra do nosso ponto emocional, inclusive quando se tem, que é o local próximo do nosso estômago, onde nós concentramos o nosso alimento, e não só o nosso alimento físico, mas o nosso alimento espiritual, o nosso alimento emocional, não é? O chakra, o quarto chakra, que é o chakra cardíaco, o chamado chakra da compaixão, é o chakra do coração, do nosso coração emocional, do nosso coração, da vontade maior, da nossa criação, do nosso Pai maior. O chakra laríngeo, que é o quinto chakra, o chakra da comunicação, ligado à região da nossa glote, da nossa laringe, faringe, cordas vocais,
né? É o chamado chakra azul, azul celeste. O sexto chakra é o chamado terceiro olho, que é o chakra que fica na região frontal da nossa testa, onde nós temos o contato justamente com esse lado mais espiritual. E o chakra coronário seria o chakra mais sutil, o chakra mais sensível, ligado ao Ser Supremo, ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, né? E aí eu fiz uma correlação que já está sendo, inclusive, utilizada dessa forma, que é justamente o uso da oração para cada um desses centros energéticos. Então foi dividido, mostrou-se que a oração tem uma ligação a cada um desses centros, inclusive há algumas outras versões, inclusive. Então o Pai Nosso, que é a oração que o nosso mestre Emmanuel nos ensinou, né? Considerado como uma chave de cura, inclusive, quando nós iniciamos a sua forma, né? O Pai Nosso que estais no céu, ligado a esse chakra coronário, ele é justamente ligado a essa expansão da nossa consciência, né? Que tem aquela coloração mais violeta, né? Também considerado o nosso chakra maior, em cima da nossa cabeça, como um chakra de mil pétalas, onde ele tem várias cores, todas as cores, né? E no terceiro olho, chamado chakra frontal, santificado seja o vosso nome, que é o centro de força da nossa consciência, né? No nosso chakra frontal. Venha a nós o vosso reino, está ligado ao nosso centro de comunicação, o chakra laríngeo, onde há o verbo, as cordas vocais, a nossa faringe, olha que interessante, que é a região da garganta, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, que é o chakra cardíaco, o chakra da compaixão, a vontade maior do nosso coração, do nosso lado mais emocional, mais espiritual, onde nós estamos vigilantes para que isso aconteça. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, é o chakra, aqui está umbilical, mas é o chakra gástrico, não é? Aqui tem algumas interpretações diferentes, mas é o nosso chakra gástrico, não é? Da cor amarela, das necessidades materiais ou daquilo que nós recebemos em forma de alimento espiritual também, não é? Não nos deixe cair em tentação, o chakra esplênico ou chakra umbilical, nos vínculos de experiências materiais. Não nos deixes cair em tentação, que é justamente a ligação com a nossa criação. E o chakra da raiz, livrai-nos do mal. Olha só que interessante, que é do chakra básico, do chakra raiz, a absorção de energias de dualidade, de energias que podem fazer com que nós tenhamos essa tendência de nos desviar do caminho, não é? E fazer com que aquelas energias não sejam tão aproveitadas se nós não estivermos vigilantes. Entendem? Então nós podemos utilizar e mentalizar o Pai Nosso, inspirando as cores conforme os nossos centros energéticos e fazendo com que haja uma fluidez e um aproveitamento maior da oração para o nosso organismo, não é? Assim também há outras versões que uns dizem que ao passo, o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que é do chakra da raiz. Então já existem algumas variações, mas a forma é a mesma, o aproveitamento é o mesmo, não é? A intenção é a mesma. E para encerrar, nem só de pão vive o homem, não é, pessoal? Esse pão nós temos que enxergar, inclusive, deste outro lado, que o pão que ele, nosso mestre maior, nos mostra e quer
que nós tenhamos maior atenção, estarmos cada vez mais vigilantes, nos instruindo, nos amando cada vez mais, não é? Mas com relação à palavra do nosso Pai maior, não é? A palavra de Deus, ok? Então assim nós deixamos para vocês aí um grande abraço, que vocês tenham uma semana maravilhosa, um mês muito bem aproveitado, nesse sol maravilhoso que brilha lá fora, e que façam a lição de casa, não é? Que nós tenhamos aí o melhor aproveitamento dessas energias no nosso dia a dia, que a gente possa utilizar da melhor maneira, ok?